Seção 14. Da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Artigo 26. A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano compete assistir diretamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições e implementar no âmbito municipal a política de assistência social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, sendo política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento das necessidades básicas nos termos da Lei Federal 8.742. Parágrafo 1º. Na competência da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, incluem-se a promoção dos direitos humanos e as diretrizes da matricialidade sociofamiliar, territorialização, fortalecimento da relação democrática entre poder público e sociedade civil, participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis, incluídos os direitos, inciso 1, a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente, a linha A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A linha B, o amparo às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal. A linha C, a promoção da integração ao mercado de trabalho. D, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 2. A vigilância socioassistencial, que objetiva analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias de comunidade e nelas a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças, vitimizações e danos. 3. A defesa de direitos, que objetiva garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Parágrafo 2º. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando universalizar a proteção social, atender às contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Parágrafo 3º. Compete ainda à Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano promover, inciso 1, integralidade da proteção social, oferta das provisões, em sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 2. Intersetorialidade, integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e sistema de justiça. 3. Equidade, que é o respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 4. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. 5. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Parágrafo 4º. Além das finalidades estabelecidas no parágrafo anterior, compete ainda à Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano o acompanhamento, controle e a fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. Artigo 27. Integram a estrutura básica da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Inciso 1, o secretário. E 2, as chefias setoriais que são incumbidas da direção das ações executivas, das políticas e procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria, prestando auxílio direto ao secretário da supervisão e coordenação da Política Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, promovendo estudos e a coordenação para implantação e melhoramento dos serviços no âmbito da assistência social e políticas afirmativas para a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem como aquelas voltadas ao amparo às crianças e adolescentes carentes e da promoção da integração ao mercado de trabalho.
Seção 15. Da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Estratégico. Artigo 28. A Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Estratégico compete assistir diretamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições e implementar no âmbito municipal áreas de sua competência, especialmente, inciso 1, o acompanhamento, controle e a fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. Inciso 2, desenvolver políticas municipais de incentivo ao desenvolvimento econômico local, inclusive com a realização de estudos e sistematização de dados e informações sobre a economia urbana e regional. Inciso 3, articular com as esferas de governo federal, estadual, municipal, bem como instituições de crédito e empresas, assim como coordenação e apoio às demais secretarias municipais, visando ao desenvolvimento local e regional. 4. O acompanhamento, controle e a fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. 5. Elaboração e implementação de projetos visando ao desenvolvimento local sustentável, estimulando os diversos setores econômicos. 6. Estimular a estruturação de sistemas locais de produção integrada e sustentável, incentivar a diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema agroindustrial, incentivar e apoiar a pequena e média empresa nas suas áreas de atuação, estimulando o desenvolvimento de produtos com valor agregado e o seu acesso ao mercado, inclusive internacional. 7. Promover estudos e a realização de pesquisas setoriais, econômicas e institucionais para a transformação da potencialidade do município em oportunidades de negócios para a atração de investimentos voltados ao desenvolvimento. 8. Incentivar e orientar para a instalação, localização, ampliação e diversificação de indústrias que utilizem tecnologias, mão de obra e insumos locais e o desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras atividades produtivas e comerciais compatíveis com a vocação do município e com a conservação dos recursos naturais. 9. Facilitar a aproximação, mediante programas e projetos entre investidores e a comunidade científica e acadêmica local, para estabelecimento de parcerias no sentido de aplicação de ciência e tecnologia para otimizar, modernizar e racionalizar processos de produção. 10. A manutenção e controle do cadastro e empreendimentos prestadores de serviços e afins sediados no município. 11. Incentivar e orientar o desenvolvimento do associativismo por meio de cursos, palestras e outros eventos para a formação de associações, cooperativas e outras modalidades de organizações voltadas para o desenvolvimento local, integrado e formação de uma cultura de cooperação, trabalho e renda. 12. Coordenar e orientar empreendedores nos diversos segmentos comerciais, industriais, prestacionais e ou produtivos, ao acesso aos programas especiais de microcrédito e crédito assistido, com parcerias com os demais entes da federação. 13. Implantar e implementar programas especiais de microcrédito e crédito assistido, com parcerias com os demais entes da federação, voltados para o atendimento de pequenos empreendedores nos diversos segmentos comerciais, industriais, prestacionais e ou produtivos. 14. Orientar e autorizar o horário e as condições de funcionamento de atividades comerciais, industriais, prestacionais e outras não residenciais, nos termos da legislação pertinente, para a emissão de autorização de funcionamento de atividades empresariais. 15. Emitir licenças de localização e funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços e demais atividades não residenciais, inclusive as atividades exercidas em praças, logradouros públicos, de caráter permanente ou temporário, consubstanciadas em alvará de acordo com as prescrições e exigências legais, com participação do órgão ambiental e de saúde, quando exigir a natureza do estabelecimento. 16. Implementar projetos e estruturas do programa Cidades Inteligentes no município em prol do desenvolvimento urbano sustentável. 17. Outras atividades correlatas que promovam o empreendedorismo com geração de emprego e renda. Artigo 29. Integram a estrutura básica da Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento Estratégico. Inciso 1.
o secretário. 2. As chefias setoriais, que são incumbidas da direção das ações executivas das políticas e procedimentos administrativos, no âmbito da secretaria, prestando auxílio direto ao secretário, realizando estudos e a coordenação de políticas municipais de incentivo ao desenvolvimento econômico, auxiliando na articulação com os órgãos do governo da União, estados e demais municípios, bem como os setores produtivos nas áreas da indústria, do comércio, serviços e outros. Seção 16. Secretaria de Infraestrutura, Obras, Planejamento Urbano e Habitação. Artigo 30. A Secretaria de Infraestrutura, Obras, Planejamento Urbano e Habitação compete assistir diretamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições e implementar no âmbito municipal, nas áreas de sua competência. Inciso 1. O acompanhamento, controle e a fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. 2. A promoção da garantia do direito a cidades sustentáveis, no que compete ao direito à terra urbana, moradia e infraestrutura urbana. 3. O acompanhamento, controle e a fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. 4. A gestão democrática, por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 5. A cooperação entre os governos, iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. 6. O planejamento do desenvolvimento do município na adequada distribuição espacial da população e das atividades econômicas, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 7. Ordenar e fiscalizar o uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana, a autorização de instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem previsão da infraestrutura correspondente, a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização, a deterioração das áreas urbanizadas. Inciso 8. O planejamento, coordenação, supervisão, elaboração de projetos e a execução direta ou indiretamente, mediante contratos das obras de infraestruturas municipais e de edificações, bem como as atividades necessárias à consecução desta finalidade. 9. O acompanhamento, controle e implementação da política municipal de ocupação e uso racional do solo, expressa no Plano Diretor e demais legislações e instrumentos normativos que lhes são complementares, em cumprimento ao Estatuto das Cidades. 10. A promoção de medidas visando ao adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento, da ocupação e da valorização do solo urbano. 11. A promoção de ações com os governos federal e estadual visando a implementação e o acompanhamento das normas de ordem pública e de interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental determinados no Estatuto das Cidades. 12. O planejamento e a elaboração e a implantação de políticas e projetos sociais de habitação a cargo do município, bem como o fomento, a intermediação de financiamentos para aquisição, ampliação e reforma de moradia, mediante acordos, convênios ou outros instrumentos legais de parceria com o Estado e União. 13. A aprovação e fiscalização de toda forma de parcelamento do solo para fins de loteamento em qualquer de suas modalidades ou desmembramento. 14. A promoção de estudos visando a identificação de soluções para os problemas habitacionais e a execução do reassentamento das populações para atender interesse local ou desocupação de áreas de risco. 15. A promoção da regularização fundiária, seja específica ou de interesse social nos termos da lei. 16.
A fiscalização para o cumprimento das normas de edificação expressas nas leis municipais ou naquelas de ordem técnica, inclusive quanto às irregularidades nos passeios públicos, quanto à sua construção inadequada, obstrução, bem como quanto às obstruções de galerias, depredações, pichamentos em próprios públicos, impondo ao infrator a punição prevista em lei. 17. A expedição de autorização para o uso e obstrução de passeios públicos e vias ou logradouros públicos. 18. A fiscalização para o cumprimento das normas de posturas estabelecidas em leis municipais ou em qualquer legislação estadual ou federal, com vistas à proteção do sossego, punindo os infratores, inclusive interdição e apreensão de bens e mercadorias, nos termos da lei e regulamentos. 19. Exercer a fiscalização para fins de instrução de processos com solicitações de licença para localização e funcionamento, horários e condições de funcionamento de atividades não residenciais. 20. Exercer a fiscalização no comércio local, inclusive o de ambulantes, quanto à observância das normas de posturas, podendo inclusive realizar apreensões de mercadorias postas à venda em desacordo com a lei ou regulamento, ou ainda sem a devida autorização administrativa, quando devida. 21. A fiscalização, lavrando as peças fiscais cabíveis de bens, objetos e mercadorias vinculados com as atividades dos profissionais ambulantes, camelôs, feirantes, pit dogs, condutores de estruturas móveis para o fornecimento de alimento em vias públicas, lavadores autônomos de veículos, bancas de revistas e similares, e de permissionários de mercados municipais em desacordo com a legislação. E, por fim, 22, a fiscalização, lavrando as peças fiscais cabíveis, buscando a prevenção e a erradicação de invasões de áreas públicas de domínio do município. Artigo 31. Integram a estrutura básica da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Planejamento Urbano e Habitação. Inciso 1. O secretário. 2. As chefias setoriais para obras e a fiscalização, que são incumbidas da direção das ações executivas das políticas e procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria, que prestam auxílio direto ao secretário para a elaboração de estudos e coordenação de políticas e estratégias de infraestruturas municipais e para o uso e ocupação do solo, incluindo realização de estudos para alterações no plano diretor, as diretrizes de edificação e revisão destas, melhorias dos próprios públicos para o uso eficiente dos espaços públicos, bem como a promoção e articulação de políticas públicas no âmbito de programas de habitação social, inclusive de regularização fundiária. Seção 17. Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária. Artigo 32. A Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária compete assistir diretamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições e implementar no âmbito municipal, inciso 1, o acompanhamento, controle e a fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. 2. A política ambiental municipal. 3. A promoção de política de preservação, conservação e utilização sustentável das propriedades urbanas e rurais, bem como os ecossistemas e a biodiversidade das áreas do município, desenvolvendo estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais. 4. A integração da política ambiental e a produção econômica, com vistas a promover o desenvolvimento ambientalmente sustentado do município, sem esgotamento de seus recursos naturais. 5. O licenciamento ambiental, mediante autorização, bem como a fiscalização do funcionamento, nos termos da lei, fazendo cumprir as exigências legais, inclusive quando necessárias as medidas mitigadoras do impacto ambiental, quando os empreendimentos comerciais e industriais, cujas atividades possam causar a degradação do meio ambiente. 6. O zoneamento ambiental no âmbito do município. 7. A formulação, coordenação e execução de programas e campanhas de educação ambiental, objetivando a preservação, conservação
e o uso sustentável dos recursos ambientais no município. 8. Apoio técnico aos demais órgãos da administração pública ou privados, bem como de conselhos municipais relacionados à agropecuária e meio ambiente. 9. A formulação, coordenação e execução de programas e campanhas de educação ambiental, objetivando a preservação, conservação e o uso sustentável dos recursos ambientais do município, bem como na defesa e preservação dos animais. 10. A coordenação, organização e desenvolvimento da política municipal de incentivo ao agronegócio, especialmente quanto ao pequeno produtor rural, e a produção familiar nos termos da lei, mediante a realização de pesquisas, análises e planejamentos para o adequado aproveitamento e maior produtivo da propriedade rural. 11. O incentivo à organização social e econômica dos agricultores, com vistas ao desenvolvimento local sustentável e à melhoria da qualidade de vida por meio de modernização da produção, da agregação de valor aos produtos e da geração de renda. 12. O planejamento para a promoção de melhorias de infraestrutura rural, inclusive de trânsito com prioridade para as propriedades exploradas em regime de produção familiar, para facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da agroindústria organizada em redes solidárias de produção, inclusive com a orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua produção e a assistência técnica rural e sanitária para o desenvolvimento da agricultura familiar. 13. O cadastramento e a autorização das atividades desempenhadas por feirantes e a implantação e o funcionamento de feiras livres e especiais, priorizando a agricultura familiar. 14. A promoção à integração com outros secretarias e órgãos afins, públicos ou privados, objetivando a construção de parcerias que contribuam para a implantação de políticas que capacitem os produtores rurais e facilitem a comercialização dos produtos oriundos do campo. 15. O fomento ao associativismo e cooperativismo rural. Artigo 33. Integram a estrutura básica da Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária, inciso 1, o secretário, e 2, as chefias setoriais que são incumbidas da direção das ações executivas, das políticas e procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria, responsáveis pela coordenação, organização e desenvolvimento da política municipal de incentivo ao agronegócio, elaboração e na coordenação de sua execução, de projetos de melhoria na infraestrutura, de acessos às propriedades rurais, bem como das políticas ambientais do município. Seção 18. Da Secretaria de Cultura e Turismo, artigo 34. A Secretaria de Cultura e Turismo compete assistir diretamente ao prefeito no desempenho de suas atribuições, no âmbito municipal, nas áreas de sua competência e também, inciso 1, o acompanhamento, controle e a fiscalização da aplicação de recursos financeiros destinados às atividades de sua competência. 2. A elaboração e execução de política municipal de cultura, garantindo-se nela o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura disponíveis no município, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das mais diversas manifestações culturais. 3. A promoção e fortalecimento das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e dos demais grupos imigrantes, participantes do processo formação sociocultural do município. 4. A proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural do município. 5. A promoção de cursos, seminários, conferências e outros eventos de natureza cultural. 6. O apoio e incentivo à criação e manutenção de bibliotecas, centros culturais, museus, teatros, arquivos históricos e demais instalações e instituições de caráter cultural. 7. A administração do acervo e equipamentos culturais do município, como o seu Museu Histórico e Arqueológico de Lins, Centro de Memória Histórica de Lins, Oficina do Som, Espaço Cultural José Carlos de Oliveira, Casa do Artesão, Casa da Cultura e Edifício Paulo Magalhães. Inciso 8.
O estabelecimento da política municipal de turismo em parceria com as demais secretarias municipais e a iniciativa privada, visando ao desenvolvimento e fortalecimento do município como polo turístico, seja ele cultural, ecológico ou de negócios, com vistas a promover a geração de renda e a ampliação do mercado de trabalho. 9. A promoção e a divulgação de eventos de interesse turístico, bem como o apoio à realização de feiras, exposições, congressos, seminários, conferências e eventos assemelhados, visando a divulgação do potencial turístico do município. 10. A estruturação de banco de dados sobre a oferta e a demanda turística do município. 11. O cadastramento e a divulgação do calendário dos principais eventos sociais culturais do município. 12. O estímulo às iniciativas destinadas à preservação do ambiente natural e do desenvolvimento dos locais turísticos, em articulação com os demais órgãos e entidades competentes. 13. A implantação e a coordenação dos postos de informações e de atendimento ao turista. 14. A orientação e a prestação de assessoramento técnico às iniciativas e empresas do setor conforme legislação pertinente em vigor. 15. A concessão na forma da lei de prêmios e outros incentivos a pessoas físicas ou jurídicas que contribuam ativamente com o desenvolvimento turístico de Lins, previsto em legislação própria. 16. A execução das políticas de divertimento público, com especial atenção à população carente. 17. A expedição de licença para a realização de eventos turísticos, ouvidos os demais órgãos reguladores e fiscalizadores de eventos públicos. Artigo 35. Integram a estrutura básica da Secretaria de Cultura e Turismo. Inciso 1. O secretário. E 2. As chefias setoriais que prestam auxílio direto ao secretário, incumbidas da direção das ações executivas das políticas que são inerentes à secretaria, bem como dos procedimentos administrativos.